A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Portas Abertas Notícias, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Palavra do culto do Brás, aos Efésios capítulo 3. Irmão Salvador Bueno pregou pela guia do Espírito Santo. Irmão Salvador Bueno é do Água Rasa, irmãos. Ele pregou no culto à noite do Brás pela guia de Deus e a revelação do Espírito Santo. Sabemos em que nós cremos que Deus revela a sua santa palavra e quem fala na boca dos irmãos é Deus colocando na sua boca a dispensação para o povo. Não há leitura, não há estudo bíblico, né, irmãos? Que a pessoa vai ali estudando já a Bíblia e a pregação já feita para pregar para o povo, roubando então a presença de Deus, né? Então vamos ouvir pela mesma comunhão, irmãos, um culto glorioso. Vamos ouvir, deixa aí seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Por isso, deixa os pedidos de oração e dá um joinha para mais pessoas acessar esta pregação, tá bom? Vamos ouvir juntos? A guia do Espírito Santo, a palavra escrita no capítulo 3 da carta de Paulo, apóstolo aos Efésios. Efésios capítulo 3. Vamos ler com a ajuda de Deus. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente,
além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Carta escrita por Paulo aos irmãos de Éfeso, que fazia aqui um relato sobre a vocação dos gentios, de pessoas não de origem judaica, pois sobre o povo de Israel estava a promessa de Deus de salvá-lo. Porém, o povo de Israel não podia admitir que o Deus a quem eles serviam e que havia prometido dar-lhes um lugar para habitar, para viver, eles nunca, já desde o princípio, não conseguiam admitir que pessoas estranhas pudessem ter também parte na bênção que Deus, através de Abraão, havia determinado em favor do povo de Israel. Isso se passou por muitos séculos, irmãos. Agora, nos tempos do Senhor Jesus, quando é manifesto o Evangelho da graça para a salvação de todos indistintamente, ainda que iniciou pelos judeus, que são o povo de Israel, mas eles não conseguiram admitir nem compreender, porque este mistério não estava aberto totalmente a eles, e por essa razão não admitiam que também o que Jesus apresentava ali se dividisse com os gentios, pessoas que não tinham valor para eles. Então, verdade é, irmãos, que Jesus, demonstrando o porquê que eles diferenciavam tanto do povo estranho, que em certa ocasião a mulher Ciro-Fenícia, que precisava de um milagre do Senhor, ela veio e rogava ao Senhor que atendesse o seu clamor, porque ela tinha uma necessidade premente e que não encontrou socorro em lugar nenhum. Insistindo com o Senhor estava com os discípulos e mais algumas pessoas que acompanhavam. Ele falou: olha, não é bom que eu tire o pão dos filhos e deite-o aos cachorrinhos. Porque a mulher sabia que perante o povo judeu eles não tinham valor, eram considerados como cães. A história demonstra isso. Não davam valor. E o Senhor falou isso não para humilhá-la, mas para mostrar que, ainda que ela não pertencia ao povo judeu, nem a Israel, contudo, ela tinha no coração a humildade. E pela humildade ela alcança de Deus, do Senhor Jesus, o milagre que ela esperava. E quando o Senhor fala assim, ela diz: Senhor, é verdade, só que tem uma coisa: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E o Senhor, olhando, se admirou, falou: olha, vai-te, o que você pediu te seja concedido. E na hora o milagre apareceu que aquela mulher esperava. De modo que esta diferença que havia, irmãos, isto perdurou por séculos, e nos tempos do Senhor Jesus era muito pesado isto. Eles não podiam crer que agora Jesus, que anunciava a salvação, queria estender também aos outros. E de fato o Senhor passou depois a operar milagres e oferecer também a salvação a outros povos. Quando o Senhor volta então para os céus, havendo cumprido a sua missão, Paulo é chamado para o apostolado, sendo extremamente zeloso em favor do judaísmo, que também nunca poderia ele próprio admitir de que agora isto que ele recebia de Jesus se dividisse com outros povos. Mas acontece que Deus havia o chamado para ser apóstolo dos gentios, levar o evangelho
para aqueles que não pertenciam à comunidade de Israel. De modo, irmãos, que a palavra de Deus se cumpriu, porque Paulo começou e o Senhor fez aparecer a conversão nos diversos povos, e a obra cresceu, e então apareceu aqui um esclarecimento. Ele falava que a salvação era especificamente pela fé, pela graça, de modo que agora a graça também se estendia a todos, e através da fé podem ser agraciados por Deus para serem salvos. E ele faz então este breve relato aqui da vocação dos gentios através do seu trabalho apostólico. E ele disse assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Isto é, se vocês, tendo ouviram a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, Deus me deu a graça de vos anunciar o Evangelho a vocês que são estranhos aos concertos. Então, ele diz, quando vocês lerem, vocês podem perceber a minha compreensão desse mistério, que ninguém consegue compreender, que esteve nos outros séculos escondidos, guardados, mas agora é revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Vocês, então, ele diz que são estranhos, que são gentes não consideradas como dignos de promessa, vocês são co-herdeiros, são herdeiros junto com aqueles que herdam as promessas. Deus estendeu a graça a toda a humanidade, irmãos, em Jesus Cristo, por isso que nos alcançou, por isso que ela se passou através dos séculos, que foi combatida, foi violentada durante a história. Quem lê a história do Evangelho pós os apóstolos poderão ver quantos momentos difíceis que a obra passou, mas ela não acabou, porque o plano de Deus tinha que ser executado, como de fato está sendo executado. Nós cantamos agora, irmãos, pedindo ao Senhor, ao Criador, que revele ao nosso coração o seu querer e a sua intenção. A intenção de Deus e o seu querer é que todos se salvem, todos alcancem a graça, e alcançando a graça, que todos alcancem a justificação pela fé, para poderem herdar a salvação, que esse é o objetivo único nosso. Ninguém pense que agora na graça a coisa é outra, agora eu tenho tudo que eu preciso, Deus é tudo, Deus opera em tudo, Ele me provê tudo. É verdade, o Senhor nos provê a vida, nos provê a inteligência, nos provê a força e nos provê também de oportunidades no nosso viver. E cabe a nós também, irmãos, buscar conhecer a vontade de Deus, o seu querer, que é revelado pelo Espírito de Deus. E ninguém pode compreender isto, porque isto é coisa que vem de Deus. O homem de si mesmo não pode compreender. Quantas vezes que quiseram expor, explicar a origem das manifestações divinas nos homens, mas isso está guardado com o Senhor, são mistérios que serão revelados. E como nós cantamos este hino, então dizia, rogamos, ó bom Pai, por favor, pelo teu favor, que os teus planos eternais nos sejam concedidos, nos sejam demonstrados, que nos faça saber a tua intenção, o que o Senhor quer. Veja, irmãos, que nós hoje temos em nós a mente de Cristo, que Deus colocou em nós pela fé, porque somos filhos de Deus, o Espírito de Deus habita em nós, de modo que essa mente que está em nós, irmãos, o homem não pode compreender. Quem pode instruir a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo, e tendo esta mente agora no Evangelho da Graça,
nós estamos então buscando compreender a cada dia o seu querer na nossa vida, a sua intenção em nós. E a intenção do Senhor é revelar a nós aquilo que nós devemos de fazer para ver um dia a sua face na sua glória. Por isso, irmãos, que o nosso dever é não desanimar, não desistir, buscar incessantemente a misericórdia de Deus através da nossa oração, das nossas orações e também na nossa intenção, porque o Senhor conhece toda a nossa intenção. E isto é para que possa nos levar, irmãos, à plenitude, à completude da sua obra em nós. O Senhor iniciou esta obra de salvação, do derramamento do seu Espírito, nos dá a luz da palavra e nos vai edificando a cada dia, mas nós precisamos chegar até onde Ele quer que cada um se chegue. Por quê? Porque o objetivo do Senhor é que nós sejamos completos nele, até a estatura de varões perfeitos. E para que isto ocorra, nós devemos de buscar, de procurar agradar a Deus, de entender a vontade de Deus através do nosso sentimento. Porque se agora nós temos os pensamentos de Deus, que são revelados a nós pelo Espírito Santo, a Irmandade precisa compreender e interessar-se para que isto que o Senhor faz é para nós progredirmos na fé, crescer no conhecimento, crescer nas virtudes de Deus, não se estarem estagnados, parados, voltando atrás. Não, ninguém pense em voltar atrás, ninguém pense em desistir, cada um pense em cada vez mais avançar, para que sejamos, irmãos, completos com aquilo que o Senhor quer fazer em nossa vida, porque o que Ele quer fazer em nós, irmãos, é que nós cheguemos até a condição de compreender perfeitamente a sua vontade. Por que nós erramos muito? Porque não compreendemos a perfeita vontade de Deus. Não é só em negócios, não é só em viagens, não é só em negócios, coisas materiais desta vida. A perfeita vontade de Deus que necessita da nossa compreensão é analisar dentro de nós o que há que nos agrada, que agrada ao Senhor dentro de nós. É necessário que cada um saiba que o conteúdo que está dentro de si, irmãos, armazenado dentro deste corpo, deste invólucro, através da nossa mente, sejam agradáveis a Deus. Se houver dentro de nós coisas que não o agradam, nós não podemos alcançar a perfeição. E coisas que não agradam a Deus dentro de nós são coisas invisíveis, coisas imperceptíveis, que existem, a gente não nota. É mais fácil notar nos outros do que notar em nós. Por quê? Porque isto é facilidade que o ser humano tem de ver num terceiro o que ele faz, se é bem ou se não é, e não conseguir ver o que está dentro de si, se é bom ou se não é. Isto são segredos que cada um tem e coisas misteriosas, mas o Senhor revela. Quem busca compreender a vontade de Deus, o Senhor vai passo a passo revelando sentimentos, pensamentos, imaginações que a pessoa tem que não agradam a Deus. Quando o Senhor revela, a pessoa vai se aperfeiçoando. Não é que o Senhor faz crescer, como disse, nas coisas materiais, com milagres materiais. O nosso maior milagre é quando nós entendemos a mais perfeita vontade de Deus em nosso viver. Não se deve pensar, meditar no mal de terceiros, na vingança, no juízo contra este e contra aquele. Por quê? Porque não fomos ensinados assim. O Senhor Jesus nos ensinou a amar, irmãos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se o nosso amor, ele é truncado, ele é cortado por condições que nós impomos, eu amo este, mas desse jeito eu não aceito, eu não quero conversa com aquele, porque não aceito a sua maneira de ser. Então o amor, irmãos, não é perfeito e naturalmente a obra de Deus em nós é incompleta. Para que nós sejamos completos naquilo que é de Deus, nós precisamos
de vez em quando dar uma paradinha e fazer um exame de consciência, pensar, será que tudo que eu imagino agrada a Deus? Será que tudo que eu penso de realizar é agradável ao Senhor, é a sua vontade? Será que aquilo que eu penso de tomar uma medida é bom, faz bem e o Senhor se agrada? Ou será que se eu fizer isso, eu posso estar violando o mandamento do amor, que eu devo amar até os meus inimigos? De modo, irmãos, que nós estamos hoje servindo a Deus pela fé, mas crendo que a palavra, ela é justificadora. E a justificação vem quando nós compreendemos o nosso estado, olhamos para dentro de nós e vemos alguma coisa que não está bem, então vamos aos pés do Senhor e nos achegando, nos recomendamos a Ele: Senhor, tenho pensamentos que não são bons, tenho meditações que não são boas, tenho intenções que parecem não ser agradáveis a Ti, mas eu preciso ser liberto, porque isto não sai da minha mente, este desejo, esta vontade de realizar isto ou fazer aquilo, e eu sei que não é bom. Então, irmãos, abra o coração, porque mistérios de Deus são manifestos quando o coração é aberto. Coração fechado, o mistério não aparece. E mistérios de Deus é quando Ele entra fundo dentro de nós e busca os defeitos que nós não gostamos que neles se mexam. E é ali que o Senhor opera, é ali que o Senhor vai buscar, porque Ele quer a nossa perfeição. Entendamos uma coisa, irmãos: nosso adversário não precisa muito esforço para destruir a fé de um coração. Não é necessário a pessoa cair num grande pecado, numa prostituição, num roubo, num assalto, numa violência física, para perder o Espírito de Deus e perder a graça. Isso é claro que derruba a pessoa. Mas o adversário, ele é meticuloso, ele procura pequenos detalhes e vai trabalhando ali como uma enfermidade que aos poucos vai corroendo devagar. A pessoa, quando menos espera, aí já ficou tarde, porque a enfermidade evoluiu e agora não tem mais remédio. Deus manda sempre a palavra, ensinando a buscar. Nós gostamos de investigar, por isso que também está escrito que Deus, Ele oculta as coisas para que a gente não saiba de coisas erradas dos outros. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis, que somos nós, é tudo investigar. Então a gente tem prazer de investigar este ou aquele, para saber se ele está de conformidade ao Senhor. Mas diz assim também Salomão, nessa escritura: mas assim como para as alturas dos céus e profundidade da terra, não há investigação alguma. Naquele tempo não sabia o que tinha na profundidade da terra e nem lá nas alturas do universo, ninguém sabia. A mesma dificuldade era para investigar o coração, é para mexer lá dentro onde a palavra está falando agora. Essa é a nossa dificuldade. Temos facilidade de investigar alguém por uma desconfiança, como às vezes acontece no mundo, ou às vezes até no meio do povo de Deus. O sujeito desconfia da sua esposa e ele não tem como saber, então ele começa a investigar, começa a buscar. Tem aqueles que põem até dentro do veículo algum equipamento para saber o que ela fala, o telefone que ela usa. Por quê? Porque a pessoa quer investigar para saber quais são os procedimentos deste ou daquele. Isso é próprio do ser humano. Mas a glória de Deus não é assim, não. É encobrir o negócio, esconder o mal para não derrubar a pessoa, porque Deus quer salvar a todos. Agora nós investigamos a nós mesmos e analisar se o que eu estou tentando fazer, o que eu estou querendo buscar, para descobrir isto, para ver se aquilo é verdade, para ver se aquela pessoa realmente cometeu isto não nos pertence, irmãos.
Isso é com Deus. Se Deus quiser encobrir um negócio, isso é com Ele. Busquemos conhecer, irmãos, os mistérios de Deus que estão escondidos até dentro de nós mesmos. Coisas que nós temos escondidas dentro de nós nos impede nossa perfeita comunhão com Deus. Não é porque somos batizados há muitos anos que nós estamos felizes. Estou feliz na graça de Deus. Louvado seja Deus. Mas vamos analisar agora no profundo do nosso ser, dentro do nosso cérebro, onde se armazenam os sentimentos, as intenções, os pensamentos, planos que a gente faz, coisa que gostaria de até tomar medidas aqui ou ali. Veja agora a luz da palavra. É agradável a Deus? Você fazendo isso estará servindo ao Senhor fielmente? Então veja, se tiver dúvida, vá aos pés do Senhor e diga: Senhor, eu quero ser limpo diante de Ti. Isto porque, irmãos, o Senhor Jesus habita dentro de nós. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E o nosso coração é a casa, que é o nosso cérebro. É onde o Senhor atua. Ele está no nosso ser. Ele mostra, Ele faz sentir, Ele faz tudo dentro da nossa mente. E a nossa mente, recebendo então os conselhos do Senhor, as virtudes de Deus, vai ajudando este corpo a realizar boas obras. Mas quando nós estamos ajuntando dentro desta caixa que está aqui informações malignas, coisas diabólicas que ficam sempre rodando diante de nós, sentimentos desagradáveis a Deus, coisas que não são boas, coisas que a gente quer ver para comprovar, porque não é boa. Bendito seja Deus. Saiba que você está contaminando a casa onde habita o Espírito Santo. Quem é que gosta de morar numa casa empoeirada, suja, cheia de inseto? Ninguém. Por isso que as irmãs se desdobram trabalhando para limpar uma casa. E às vezes só a limpeza não basta, precisa lavar. Existe condição que precisa remover o que tem dentro da casa para fazer uma limpeza pesada, porque ela quer ter certeza que a sua casa está limpa, porque é ali que ela habita. Vamos fazer isso esta noite, irmãos? Cada um aqui tem a sua casinha onde o Espírito Santo habita, e é aí que Ele quer revelar os mistérios de Deus. E casa suja, mal cheirosa, quem mora se sente mal. A não sei que gostem do mal, mas o Senhor não gosta. O Senhor não gosta de viver em casa que não é limpa. Então hoje, irmãos, a palavra mexe, incomoda quem ouve, mas é palavra de Deus. Quem quiser estar perante o Senhor com seu coração livre, limpo para receber mistérios de Deus, aqui está a receita desta noite. Aceite esta proposta do Senhor, proponha limpar o teu coração de sentimentos que não agrada a Deus, e te será revelado mistérios lá dos céus. Olha, eu digo para os irmãos, quando a palavra ela entra por este campo, ou este sentido, deixa todo mundo preocupado. Mas é bom que nos preocupemos. Por quê? Se nós nos preocuparmos em receber, Senhor, eu quero limpar a minha casa, porque eu quero compreender mistérios celestiais, Tu me revelas, a palavra te responde agora mesmo. Se propuseres limpar a tua casa, o Senhor te revelará mistérios celestiais. Porque foi isso que nós pedimos quando cantamos. Quem cantou o hino em comunhão, irmãos, alguns se percebemos, nós percebemos que cantaram em comunhão, meditando nas palavras. Olha aqui, eu vou repetir para os irmãos. Revela, Criador, ao nosso coração o santo teu querer, a tua intenção, riquezas eternais de divinal fulgor, concede-nos, Senhor. Não foi isto que nós pedimos quando cantamos? E é isto que Deus está respondendo pela palavra. Quem quiser revelação dos mistérios celestiais, limpe a sua casa, e o Senhor vai se alegrar contigo. Deus seja louvado.
irmão Luiz. Agradeçamos a Deus em oração. Santo Deus, que culto glorioso, irmãos, Deus deu neste culto do Braz, nosso irmão Salvador Bueno das Neves, irmão. Coisa linda, viu? Peço encarecidamente à nossa querida Irmandade que compartilhe essas pregações nas redes sociais, WhatsApp e Facebook, irmãos. Temos aqui bastante pregação que Deus tem preparado no dia de hoje, irmãos. E conforme for chegando aqui, irmãos, nós vamos colocando para nossa querida Irmandade, né, irmãos? Para nossa querida Irmandade ouvir, né? Na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na vida dos seus povos. Vamos ficando por aqui. Deixa o pedido de oração e Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade. Fique com Deus.